Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando
Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Feliz por voltarmos a estar juntos aqui. É tão bom adorar a Deus, tão bom poder estar na presença de Deus, ouvir músicas que nos levam para mais próximo do Senhor, cuja letra é tão profunda como essa música que nós acabamos de cantar. Muito obrigado, irmãos, pela ministração do nosso louvor. Queridos, eu sou do tempo que a gente saía de casa e pedia benção pai, benção mãe. Ou como nós dizemos aqui no Nordeste, benção manhinha, benção painho. E quando a gente ia viajar, a gente dizia a mesma coisa. E quando a gente ia fazer uma coisa importante, e para ter certeza de que iria dar certo, a gente dizia, benção painho. Era quase assim, estou autorizado, posso ir com a sua bênção, com o seu favor. E eu me recordo que alguns anos atrás, um tio meu que ainda não caminha com o Senhor, mas tem sido progressivamente tocado por Deus, me deu um testemunho muito interessante desse meu costume, desse hábito, que eu creio que também é de alguns aqui. Ele disse assim, sabe meu filho, quando você se converteu há 30 e poucos anos atrás, eu fiquei lhe observando, e uma das coisas que me chamou a atenção foi que você nunca renegou a bênção dos seus pais. Ele sabia que na época meus pais não eram cristãos, não eram crentes na época ainda, assim como os meus avós quando eram vivos, assim como a maioria dos meus tios. E para ele, o fato de eu dizer assim, sim, eu aceito a bênção dos meus pais, benção painha, benção manhinha, dos meus tios e meus avós, era uma prova que eu não estava me insubordinando, me rebelando contra aquela bênção que de fato eles tinham para me dar. E aquilo foi muito interessante porque me fez refletir sobre como de fato Deus nos abençoa. Essa série de mensagens que a equipe pastoral está ministrando nesses domingos de outubro, que tem como título principal, geral, muito prazer, meu nome é Deus, nós temos enfatizado alguns atributos de Deus, aquilo que Deus é, o ser de Deus, as obras de Deus, em situações que a Bíblia descreve, em histórias e narrativas que a Bíblia nos traz, e que tem aplicação para os dias de hoje. Foi assim que começamos no primeiro domingo falando, muito prazer, meu nome é Deus, o Deus que se faz presente. Quando olhamos para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, lembram? Em Lucas capítulo 24, quando eles disseram assim, fica Senhor, porque a noite já cai, o dia está encerrando, e Deus ficou, Deus se fez presente. Domingo passado, o pastor Vandi ministrou aquele Deus que diz, muito prazer, meu nome é Deus, eu sou o Deus que nos alcança, o que lhe alcança. E vimos como Deus estende a sua mão e nos alcança onde quer que nós estejamos. Hoje pela manhã, o pastor Tiago ministrou sobre o Deus que sara, Jeová Rafá. Nós cremos no Deus que cura corpo e alma, que cura a nossa vida por inteiro. Nesta noite, nós vamos ministrar sobre muito prazer, meu nome é Deus, o Deus que nos abençoa. E para isso nós vamos usar um texto da palavra de Deus que se encontra em Números capítulo 6, verso 22 a 27. E se você é habituado a ler esses textos aí do Velho Testamento, você vai de cara já entender que nós estamos falando sobre uma das mais famosas bênçãos da Bíblia, a chamada bênção araônica, que era ministrada pelo sumo sacerdote Arão e pelos seus sucessores. Abra então sua Bíblia em Números capítulo 6, do verso 22 a 27. E não se importe com a minha voz rouca, já estou começando a me acostumar desde que nós começamos 2 cultos à noite. De manhã cedo ela vai estar boazinha depois de água, rabelo e gengibre. Se Deus quiser, chegamos ao final, com a graça do Senhor. Abra aí então a sua Bíblia, Números capítulo 6, verso 22 a 27, a chamada Birkat Kohanim, ou Nesiat Capaim, que são as expressões hebraicas para essa bênção sacerdotal. Veja o que é que diz a palavra de Deus em Números capítulo 6, do verso 22 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto,
e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vamos repetir juntos o verso 24, 25 e 26? Vamos dizer juntos? Como é que diz? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos dizer mais uma vez, é tão bonito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus que abençoa, que tem nos abençoado. Tu és o Deus de toda bênção, de toda benevolência e beneplácito. Tu és o Deus de toda benignidade e bondade para conosco. É assim que temos te conhecido, e de modo muito especial nesta noite em que estamos cultuando o teu nome, nos ajuda mais uma vez a reconhecer em ti a tua bênção, a tua boa vontade para conosco. Fala o nosso coração, Pai, porque não queremos ter saído de casa para estar aqui com os nossos irmãos e irmãs, apenas para ouvir alguém comentando sobre a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. E é por isso que pedimos que, a despeito de mim e dos meus irmãos, o Senhor abra o nosso coração, dilate o nosso ser e plante a divina semente da tua palavra, Pai. Nos abençoa, porque queremos ouvir a tua voz, e é isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando eu falei que a bênção dos nossos pais, dos nossos avós, tios, das pessoas que nós respeitamos, acaba se tornando para muitos um costume, um hábito que nem todas as vezes é salutar. Eu estou me referindo àquela tendência natural que existe no coração humano de tornar prosaico, natural, assim meio que sem tanta importância, as coisas que fazemos repetidamente. É o poder devastador do hábito, que por algum outro modo pode nos estruturar, mas também pode nos tornar a fazer coisas irrelevantes, sem entender bem. Podemos, por exemplo, estar aqui nessa noite e orar e cantar e repetir a mesma liturgia que nós costumeiramente fazemos, sem dar a verdadeira importância a cada momento, a cada palavra. Talvez por isso, muitos têm uma prevenção contrária, uma certa rejeição da ideia de que podemos ou devemos pedir a bênção ou abençoar uns aos outros. Alguns entendem isso como um resquício místico de uma época em que as pessoas acreditavam que a bênção estava umas das outras e elas podiam transmitir de maneira mística, meio que numa osmose espiritual ou algo parecido. O fato é que, apesar de haver esse perigo, nós encontramos de Gênesis a Apocalipse vários momentos e um fundamento bastante sólido para compreender que Deus sim nos abençoa, e Deus sim nos abençoa por intermédio de outras pessoas, especialmente aquelas que Deus constitui sobre nós como autoridades, a começar do nosso pai e da nossa mãe, daquelas pessoas que respeitamos espiritualmente. Era esse costume e a ideia que sempre existiu no meio do povo de Deus, quando Arão aqui é instado, o sumo sacerdote Arão é instado pelo seu irmão Moisés, mediante a ordenança de Deus, a abençoar os filhos de Israel. Isso se tornou um costume tão prevalente que até mesmo um objeto simples que tomou o nome de mezuzá se tornou um costume. Você entra numa casa judaica, numa casa de judeus, e você vai encontrar na ombreira da porta, como é o mesmo nome daquela ali, do aro da porta, muitas vezes um cilindrozinho transparente, que a gente chama de mezuzá, e que tem ali alguns textos bíblicos, inclusive esse texto de Números capítulo 6, com a bênção oraônica. A ideia por trás é a ideia de que ninguém entra naquela casa ou sai daquela casa sem a bênção do Senhor, que ali está a bênção do Senhor.
como também está a bênção do Senhor na reunião dos santos do Senhor. Lembra do Salmo 133? Quão amável e agradável é que os irmãos vivem em união, e ali diz, ali o Senhor ordena a sua bênção, como a chuva, a neve que cai do monte Hermon, e como o óleo santo que desce pelas barbas do sumo sacerdote Arão, ali está a bênção do Senhor. Então, abençoar e ser abençoado é mais do que um costume. Mesmo na tradição reformada, nós preservamos, dentre algumas poucas coisas, liturgicamente falando, aquele momento final da bênção apostólica, que é uma outra bênção no Novo Testamento, que foi extraída do final da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele fala da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Aquela bênção triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi extraída liturgicamente do final daquela carta e passou a ser parte do culto. É uma forma de dizer, ao final de cada culto, vá com a bênção de Deus, a bênção da graça, do amor, do poder e da comunhão do Espírito Santo. No entanto, quando a gente olha esse texto, especificamente esse texto, é preciso que a gente dê uma atenção muito clara sobre o que significa esta bênção de Deus. O que significa Deus estender a mão, figuradamente, para nós, como no encontro que nós temos com alguém que acabamos de conhecer, e dizer assim, muito prazer, meu nome é Deus, eu sou o Deus que abençoa. Que impressão inicial, que ideia inicial nós podemos extrair da ideia de bênção aqui? Nós vamos olhar para o texto e ver que inicialmente esta ideia de bênção de Deus não é a ideia de Deus nos dando bênçãos, no sentido de atos tópicos, pontuais, em que Deus faz algo que nós estamos precisando e que nós dizemos assim, alcancei a bênção do Senhor, referindo-se a um pedido em particular, referindo-se a algo especificamente. Se você olhar o seu texto lido, você vai perceber que a ordenança que Deus dá a Arão é para que ele pudesse dar uma bênção genérica ao povo de Deus. E eu sei que quando eu uso o termo genérica, eu sempre imagino aquele remédio que não tem nome, né? O genérico. E a gente sempre imagina que é o mais barato, e às vezes é o de menos qualidade, embora alguns garantam que tem o mesmo princípio ativo. Então eu não quero que você tenha essa ideia de genérico no sentido de algo diluído, mas de algo generalizado, que não é simplesmente específico. É essa a ideia que o judeu tem quando pensa na bênção de Deus. Ele pensa na bênção de Deus, naquilo que ele chama de boa vontade de Deus para com ele, de beneplácito, de olhar favorável, de graça transmitida, a relação estabelecida não em função do mérito que o povo tinha, mas em função do amor abnegado, beneplácito, benigno, bondoso, abundante que Deus dedicava a seus filhos. É nesse sentido que ele começa dizendo assim, vocês vão abençoar os filhos de Israel com esta bênção, com esta boa vontade de Deus. Mas preste bem atenção, que essa boa vontade de Deus, embora seja generalizada, ela está restrita àqueles filhos da aliança. É um equívoco triste imaginar que porque fomos criados à imagem de Deus, que necessariamente a boa vontade de Deus está estabelecida sobre todos. É um esquecimento trágico imaginar isso, porque é um esquecimento de um episódio que nos fez inimigos de Deus, que se chama queda e que acontece em Gênesis capítulo 3. De fato, inicialmente, a boa vontade de Deus era sobre toda a sua criação, mas à medida em que alguém, o nosso pai Adão, a nossa mãe Eva, transgrediram contra a lei de Deus, deram as costas para Deus e abandonaram os caminhos do Senhor, digamos assim que a polaridade se inverteu e aquilo que era beneplácito, boa vontade e bondade de Deus se transformou em ira, em indignação e em juízo de Deus sobre eles e seus descendentes. Se você quiser ter uma visão mais esclarecida, você pode abrir a sua Bíblia aí e ir comigo para Efésios capítulo 1, e você vai ver o contraste que Paulo faz quando estabelece essa verdade,
que Deus sim nos criou com a boa vontade dEle, sim nos fez a sua imagem e semelhança, e sim queria nos abençoar em todas as coisas, mas que em algum momento isso mudou. Efésios capítulo 2 nos deixa muito claro, quando nos diz, desde o verso 1, essa contraposição entre o que nós nos tornamos e éramos até encontrar a Jesus Cristo, e o que Cristo nos fez para restaurar esta bênção. Veja o que Efésios 1 diz, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: Ele vos deu vida. Hoje, Ele tem lhes dado vida. Mas antes, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Sim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que nós sabemos ser o inimigo de Deus, segundo o Espírito que agora atua, e ele usa a primeira expressão forte, ele chama filhos da desobediência. Logo depois, continuando nesse contraste, ele diz, entre os quais também todos nós, e ele se inclui também, apesar de ser um homem judeu, apesar de ser um homem religioso, apesar de agora ser um apóstolo, mas ele diz, segundo o qual, entre os quais todos nós andamos outrora. E aí ele diz novamente que esse andar era segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e olha só que expressão dura, e éramos por natureza filhos da ira. O Deus que nos criou para nos abençoar, tendo as nossas costas voltadas para o seu rosto, o nosso caminho de rebeldia, que nos fez todos pecadores e destituídos da glória de Deus, agora nos olha como filhos rebeldes da desobediência e dignos não de bênção, mas de maldição, porque nos tornamos filhos da ira. Quando Deus chama então Moisés e diz, diga a Arão, para abençoar os filhos, ele não está falando de maneira genérica, no sentido de que todos serão igualmente abençoados, de que a todos Deus terá uma disposição favorável, que a benignidade de Deus, a bondade de Deus, embora seja atributo dele, seja a essência do seu coração, afinal de contas Deus é amor, no entanto, pela atitude de desobediência e rebeldia, se tornará em juízo, em ira, em manifestação de castigos e não de bênçãos. Isso torna ainda mais extraordinária a realidade que quando Deus chama Arão e diz assim, agora quanto a estes filhos de Israel, e não porque eles eram da etnia israelense, não porque eles tinham qualquer mérito, não porque eles tinham qualquer valor, a Bíblia diz que Deus os chamou como um povo pequeno, dentre grandes povos, para manifestar neles a sua graça e a sua misericórdia, tornando-os luz para os gentios. E ao fazer isso, eles se tornam uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que Deus tira exclusivamente para si, separa exclusivamente para ti, e aí sim, sobre este povo, ele genericamente, generalizadamente, completamente, totalmente, sem discriminação no meio deste povo, ele manifesta a sua bênção. E esta bênção é caracterizada por um favor, por uma graça, que não está atrelada a benefícios que ele dá ao seu povo, que vai além dos benefícios, tem a ver com a disposição de Deus de ter um relacionamento diferente. Então esse Deus que diz, muito prazer, meu nome é Deus, ou sou o Deus que abençoa, está dizendo em outras palavras, agora o nosso relacionamento é outro, você é chegado meu, estamos juntos, você se aproximou porque eu lhe aproximei, você me ama porque eu lhe amei primeiro, e por causa deste amor eu lhe chamei para junto de mim, e é sobre você que eu manifestarei o meu favor imerecido, que eu lhe mostrarei a minha predileção, a minha graça maravilhosa, e isso se refletirá na bênção que eu vou lhe dar. Quando nós vamos então para o verso seguinte, em que os termos da bênção são expostos,
aí nós entendemos melhor o que é que isso significa. Veja, logo no começo, quando ele diz, assim abençoarão os filhos de Israel, ele diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. As duas expressões que são usadas naquela bênção, que é muito bonita, de uma melodia muito bonita, elas se referem a dois verbos hebraicos, o verbo barê e o verbo marehá. Basicamente diz assim, num bom hebraico que eu não falo, mas que vou tentar traduzir para os irmãos. Quando ele diz, o Senhor te abençoe e te guarde, ele diz, Yevarehecha Adonai veishmerecha. E quando ele diz, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, ele diz, Yare Adonai panai eleha virurena. E quando ele diz, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, ele diz, Yassá Adonai panai eleha veiar sen leha shalom. Essas expressões que nós não entendemos, no entanto, traduzem a ideia de abençoar e guardar, exatamente a ideia que está no verso 24. Quando a palavra de Deus fala de barê como um verbo para abençoar, ela não está falando apenas no sentido daquilo que Deus pode dar, mas ela também inclui a ideia do que Deus pode dar. Implica no bem-estar da pessoa, geral, na manifestação da graça de Deus na vida dela, de um grande guarda-chuva que Deus o abençoa debaixo da sua sombra, mas a ideia de barê aqui, no sentido de abençoar, também tem a ver com nos dar aquilo que precisamos. E, curiosamente, é a mesma expressão que você vê em alguns momentos, dentre os quais eu destaco um. Se você for para Gênesis capítulo 49, lá você vai encontrar o grande patriarca Jacó com os seus filhos diante de si. Ele estava no final da sua vida, se você for para lá, você vai poder acompanhar comigo. Ali estavam os seus 10 filhos e 2 netos, filhos de José. Eles representavam as 12 tribos de Israel. E ali, diz o texto, em Gênesis capítulo 49, verso 1, que Jacó chamou a seus filhos e disse assim, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Se a sua Bíblia for igual à minha, na mesma versão atualizada, você tem em negrito aí o título dessa passagem, Bênçãos Proféticas de Jacó. Esse, obviamente, título não estava no original, mas nos ajuda a entender o que está aqui no contexto. Jacó estava se despedindo da vida, iria para a eternidade, tem os seus filhos diante dele, e queria abençoá-los. E ao abençoá-los, de Rúben, o mais velho, até o mais novo, ele vai profetizando e dizendo, segundo a orientação e revelação de Deus, o que haveria de concretizar-se na forma de bênçãos que eles teriam. Na cabeça de Jacó, abençoar não era apenas genericamente falando, mas era dizer a porção que cada um teria de Deus para a sua vida. Existem bênçãos gerais que Deus abençoa a todos nós, mas existem bênçãos dentro do propósito que Deus dá a cada um de nós de maneira distinta, singular, e é isso que Jacó faz, e ele faz na medida em que chama um e diz assim, Rúben, você será abençoado assim, assim e assim, Simeão, Levi, vocês são irmãos, vocês são abençoados assim, 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 e vai passando de 1 até o 12º. Quando chega no final, se você passar a sua página, você vai encontrar no verso 28 o resumo do que aconteceu. E aí no verso 28 diz assim, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. Mas veja a relação que ele estabelece. Esta bênção é o que a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Deus tem uma atitude abençoadora e Deus tem bênçãos específicas para cada um dos seus filhos de maneira distinta e singular. Nós não podemos nos prender a essas últimas, como se elas esgotassem tudo o que Deus tem para nós. E aí corremos o risco, muito natural, de quando não vemos estas bênçãos se concretizarem no tempo e da forma que nós esperamos, ou da mesma maneira como o outro é abençoado, substituirmos o nosso coração de alegria e de gratidão a Deus por um coração murmurador. Daí porque o Salmo 103 nos lembra,
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Adivinha qual é a palavra que traduz a ideia de benefícios? A bênção. Barê. Ele está dizendo, olha, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, pela bênção que Deus tem derramado na minha vida, e não se esqueçam das bênçãos que Ele tem me dado especificamente, como de fato Ele tem me dado, para que eu possa bendizê-lo. E de fato, queridos, quando nós entendemos essa ideia, que existe um favor de Deus que nos abençoa, e que Deus distribui a cada um de nós bênçãos específicas, segundo o propósito que Ele tem para nós só temos duas alternativas. Ou nós bendizemos ao Senhor, que não por coincidência vem da mesma origem, bênção e bendizer, ou nós maldizemos por não compreendermos a bênção de Deus. Talvez aí é que está o grande risco, que na verdade se traduz em dois grandes riscos. O primeiro deles é a falta de compreensão de que o favor de Deus, a bênção de Deus, genericamente falando, acolhe a todos nós e estabelece conosco uma nova relação. Crente não é amaldiçoado, mesmo que passe provações. Crente não é esquecido por Deus, mesmo que em alguns momentos passe pelo vale da sombra da morte. Deus até nos disciplina, como um pai disciplina seu filho que ama, mas Ele não nos abandona, Ele não reverte a sua bênção. A Bíblia diz que os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez abençoado, somos abençoados. Lembra do episódio de Balaão, aquele profeta alugado para amaldiçoar o povo de Deus? Em dado momento, quando a mula de Balaão corrigiu o profeta, inspirada por Deus, trazida a palavra de Deus por intermédio daquele animal, ele chegou à conclusão, a Balaque, que havia pago para ele amaldiçoar o povo de Deus. Em palavras muito simples, ele disse assim: como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? E ele estava se referindo ao povo de Deus que estava passando por aquele lugar. Portanto, independentemente das circunstâncias, o favor de Deus abrange a todos nós. Isso nos leva a uma atitude de gratidão, de bendizer ao Senhor. A luta talvez seja grande, a bênção específica que você esperava talvez ainda não chegou. Aquilo que você compara-se ao outro, dizendo o outro pode, o outro fez, o outro conseguiu e eu não, numa falta de compreensão daquilo que Deus tem de propósito individual para cada um de nós, talvez lhe leve a uma atitude de ingratidão. Mas lembre-se, você está debaixo do grande favor de Deus. Deus olha para você com um olhar terno de amor de quem quer abençoar. As lutas e provações não mudam o coração de Deus, mas muitas vezes mudam o seu coração para voltar-se mais para Deus. Talvez seja essa a ideia. Talvez essa seja a ideia daquilo que diz aqui: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Veja, existe uma coreografia aqui. A gente quase que consegue fechar os olhos e imaginar. E é só lembrar das nossas próprias relações. Quando não estamos bem uns com os outros, o nosso olhar é para baixo. Nós evitamos de fitar alguém, de ter o contato visual, porque quando olhamos alguém, nós conseguimos ver pelo brilho do olhar, pelo semblante, pelo sorriso ou ausência dele, se estamos em paz ou não com aquela pessoa. E aí o nosso olhar é para baixo, o nosso olhar não resplandece o nosso rosto não está aberto para ser visto e para ver. Mas aqui a Bíblia diz que quando é invocada a bênção, que o Senhor levante o seu rosto para você, que o Senhor não olhe assim para você, que o Senhor olhe face a face. E lembre, olhar na face de Deus é conhecer mais profundamente a Deus, porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se revela, tira o véu e deixa o seu rosto inteiro ser visto por nós. Perceba então que quando ele diz: o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, o Senhor levante e tenha misericórdia de ti, ele está falando sim
desse favor genérico, generalizado sobre os filhos da aliança, que você se inclui, se você é crente em Jesus Cristo, filho da aliança, por intermédio do Cordeiro que morreu em seu lugar. E aí o favor de Deus está na sua direção. A boa vontade de Deus está na sua direção. A ventura de Deus está na sua direção. Por isso que nós somos chamados de bem-aventurados, porque a ventura de Deus sopra em seu favor e não contrário a você. O texto continua e nos dá uma outra concepção. É que essa bem-aventurança de Deus se traduz em duas palavras. Vocês sabem que no hebraico não se faz rima no sentido do final da palavra, como nós fazemos em português, amar com cuidar, Senhor com amor. O paralelismo hebraico é a ideia que Deus repete a mesma ideia de duas maneiras diferentes, de modo que nós podemos traçar um paralelo e entender que Deus está querendo enfatizar a essência daquela ideia. E veja como ele faz aqui. Ele diz assim: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Isso é equivalente a, no verso seguinte, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto. E aí ele diz que, como consequência desse rosto levantado, desse rosto resplandecente, que Deus manifesta para você, olha o que acontece no primeiro versículo, 25, e tenha misericórdia de ti. E no segundo versículo, versículo 26, e te dê a paz. E aí nós nos encontramos com duas palavras, misericórdia e paz. Certa vez eu encontrei com um rabino e perguntei para ele: o que significa para vocês, judeus, essa palavra hebraica tão poderosa chamada shalom? Eu perguntei dentro de um contexto em que uma pessoa havia me dito que era o equivalente a axé, uma linguagem mais afrodescendente, africana. E ele disse: não são as mesmas coisas. Shalom para nós é mais do que bênçãos que Deus dá. É mais do que a ausência de conflito, que muitas vezes a gente confunde com paz. Shalom significa que existe um grande guarda-chuva de Deus, que cobre a nossa vida em todas as dimensões, em todas as esferas, e nós estamos debaixo desse grande guarda-chuva. Numa região de sol causticante, essa imagem que há uma sombra do Senhor, que cobre o seu povo, é a imagem que o Salmo 91 nos traz, quando diz que, como é que diz o Salmo 91, verso 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente é a shalom de Deus, é a paz de Deus, é o favor de Deus. Mas ele também fala de misericórdia. E a ideia de misericórdia na Bíblia é a ideia não de dó. Eu estou com dó da pessoa, ou de pena. Deus nem tem pena, nem tem dó. Deus tem misericórdia, e misericórdia é um verbo de ação. Compassivo é o seu nome, e de misericórdia, de eternidade a eternidade, reveste-nos com a sua misericórdia. Tem a ver com amor leal, com aquela ideia de que Deus não muda conosco, que Deus permanece o mesmo apesar de nós. Nós somos infiéis para com Ele, mas Ele não é infiel para conosco, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Tem a ver com constância, com coerência, tem a ver com o fato de que nós não conseguimos fazer nada que impeça de Deus nos abençoar se somos filhos da aliança, porque essa aliança já foi feita em Cristo, e Ele é o grande garantidor desta aliança. E ao mesmo tempo, dá-nos a ideia de que Ele nos ama, apesar de nós, e misericordiosamente nos abençoa, não porque merecemos, mas porque simplesmente somos amados do Senhor. Eu gosto muito de olhar esse texto e imaginar que ele, em algum momento, manifesta o ser de Deus para aquele que é abençoado. É muito interessante isso, preste bem atenção onde eu quero chegar. No final dessa parte, no versículo 27, Moisés, inspirado por Deus, faz o seguinte comentário, que Deus falou para ele dizer a Arão, diz assim: assim porão o meu nome
sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Qual a ideia que Moisés tem aqui, ou que Deus passa para Moisés? É que quando o sumo sacerdote estendia as suas mãos e abençoava o povo, ele transmitia a essência de quem Deus é para o povo, quando manifestava o nome do Senhor. O nome do Senhor é o seu próprio ser. Daí porque o mandamento diz: não tome o nome do Senhor em vão. Em outras palavras, não use o meu nome para me descredenciar, como se eu não fosse alguém muito mais importante e altíssimo do que todos os outros. Santificado seja o teu nome. É o que diz a oração dominical. Daí porque quando alguém abençoa, o sumo sacerdote abençoava o povo, ele estava transmitindo, não de maneira mística, mas nas palavras que ele proferia, Deus as honrava, porque foram instituídas por ele, e o nome de Deus, o ser de Deus, a identidade de Deus, a bênção de Deus, vinha junto com o recitar da bênção de Deus. Ficando claro, no entanto, que não era o sumo sacerdote que abençoava. Veja a última linha, diz assim: vocês porão o meu nome nos filhos de Israel, mas quem abençoará serei eu. Eu abençoarei. Curioso é que quando meu tio falou aquilo, naquela ocasião, ele não entendeu e eu expliquei anos depois. Quando ele então mencionou que tinha se admirado que depois de crente eu não tinha renegado a bênção dos meus avós, tios e dos meus pais. Eu disse assim: sabe, tio, o senhor sabe a razão por quê? É porque hoje, mais do que qualquer outro tempo, eu tenho certeza que quando um tio, uma avó, um pai, uma pessoa que tem autoridade sobre mim, alguém que me preza, que me quer bem, diz assim: Deus te abençoe, meu filho. Eu tenho absoluta certeza que o que a pessoa está sendo é simplesmente um instrumento do verdadeiro abençoador que é Deus. Quer ela tenha consciência, quer ela não tenha, mas porque como eu sou filho da aliança, e a boa vontade de Deus já está sobre a minha vida, quando alguém invoca a boa vontade de Deus e diz assim: Deus te abençoe, tenha certeza, eu serei abençoado. Não porque minha avó ou meu pai ou qualquer outro homem ou mulher me abençoa, mas porque eles se tornam de instrumentos da bênção de Deus sobre a minha vida. Veja que coisa maravilhosa é quando nós temos essa consciência que a bênção vem do Senhor. Os instrumentos Ele usa como Ele quiser, as circunstâncias também, as especificidades, as pontuações na nossa vida em que Ele manifesta de maneira providencial. E diga-se de passagem, quando na nossa teologia reformada nós falamos de providência de Deus, nós não resumimos a providência de Deus à provisão. Os nossos símbolos de fé, catecismos e a confissão de fé de Westminster dizem que a providência de Deus se resume em 3 palavras: provisão das nossas necessidades, proteção contra aquilo que nós não conseguimos nos proteger e direção nos caminhos que nós não conseguiríamos escolher por nós mesmos. Então, quando Deus nos abençoa com a sua providência, Ele nos dá o que precisamos, nos protege daquilo que nós não temos condição de nos proteger e nos dirige nos caminhos que nós não temos condição de perscrutar e discernir no futuro e que precisamos tomar decisões e escolhas no tempo de hoje. Deus então providencia instrumentos que venham nos abençoar: pai, mãe, pessoas, o sumo sacerdote. E por falar em sumo sacerdote, é tremenda a relação que isso tem com a bênção do grande fiador da bênção de Deus sobre nós, que não é outro senão o sumo sacerdote da nossa confissão, que segundo o escritor aos Hebreus tem nome, chama-se Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote perfeito, de modo que quando Deus diz a Moisés: diga ao sumo sacerdote que abençoe o meu povo assim, no tempo exato daquela época era Arão quem personificava esse personagem, mas na eternidade havia alguém muito maior do que Abraão, muito maior do que Arão,
muito maior do que qualquer sumo sacerdote. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é o garantidor da bênção de Deus sobre nós. Você quer ter uma prova disso? Vá para Lucas capítulo 24, no momento final, quando Jesus é assunto aos céus. Dois evangelistas narram as circunstâncias em que ele sobe aos céus, Marcos e Lucas. Lucas faz uma espécie de short version, versão resumida, que depois ele estende em Atos capítulo 1, que também é escrito por ele. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos, em algum momento era um volume só, ambos escritos por aquele jovem médico chamado Lucas. Em Lucas 24, ele conta em poucas palavras como foi a ascensão. Em Atos 1, ele estende, inclusive descrevendo o diálogo que houve entre os discípulos e Jesus, quando eles perguntam: Senhor, será essa época em que tu vais restaurar a sorte de Israel? E ele diz assim: olha, esse tempo aí não convém a vocês saber, mas vocês ficarão aqui e serão cheios de Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. E diz o texto que ali, quando ele fala, ele sobe. Ali era a ascensão. Mas aqui em Lucas, se você abrir a Bíblia, você vai perceber a short version, a versão reduzida. Lucas 24, verso 50. Olha o que é que diz. Diz que Jesus os levou, os discípulos, para Betânia, aquela cidadezinha que tinha sido a cidade de Lázaro, Marta e Maria, uma cidade dormitório, pertinho de Jerusalém. O povo dormia lá, ia para as festas em Jerusalém durante o dia, voltava para dormir lá e assim ia. Uma espécie de Bahia, Santa Rita, uma cidade como Cabedelo, vizinha à grande metrópole. E aí o que é que diz? Ele os levou para Betânia e, erguendo as mãos. E se você tiver um Novo Testamento em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas se você tiver um Velho Testamento em hebraico, a expressão que você vai encontrar, e erguendo as mãos, é a expressão nesiate kapaim, estendendo as mãos, que é a mesma expressão que o sumo sacerdote fazia quando estendia as mãos no Antigo Testamento. E aí diz que ele ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Esse texto mostra que o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão, mesmo quando se ausenta fisicamente dos seus discípulos, deixa com seus discípulos a sua bênção. Ele continua hoje à destra do Pai intercedendo por nós e ministrando a nós a sua bênção, de modo que quando nós apresentamos nessa noite, muito prazer, eu sou o Deus que abençoa, saiba, o Deus que abençoa tem nome e sobrenome, chama-se Jesus Cristo, o Deus que nos abençoa. É a Ele que nós oferecemos culto, é a Ele que nós oferecemos a nossa adoração, é dele que recebemos a sua bênção, a bênção que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E você então diz: amém, assim seja, eu recebo esta bênção que vem do Senhor. Como ela se traduz na sua vida? Ela se traduz pelo menos em 3 atitudes. Primeiramente, numa atitude de reconhecimento. E aqui eu me faço valer daqueles 10 leprosos. Todos 10 foram abençoados. Todos viram a bênção no seu corpo. Todos reconheceram que alguma coisa tinha mudado, porque lepra não era doença interior, estava na pele. Olhar e ver chagas curadas, cicatrizes curadas, feridas curadas, carne morta se tornando vida, fazia com que todos reconhecessem a bênção de Deus sobre eles. Mas quando nós somos abençoados, além de reconhecer, é preciso o segundo passo, que chama-se gratidão. Daqueles 10, apenas 2 voltaram para agradecer, diz a parábola. Reconhecer que Deus lhe abençoa é muito bom. Voltar para agradecer é a essência da gratidão. E quando isso acontece, querido, olha que coisa maravilhosa.
Eu não disse a você que tudo que vem de Deus é graça? Pois bem, tudo que vai de você para Deus chama-se gratidão. Não por coincidência, duas palavras da mesma origem. O que vem de Deus é graça, você não merece. E o que Deus exige de você não é nada que você tenha e Ele não tem, porque Ele tem tudo e você não tem nada, a não ser aquilo que Ele lhe dá. O que Ele espera de você é somente uma coisa, chama-se gratidão. Quando você ora por gratidão. Quando você se santifica por gratidão. Quando você renuncia ao pecado, você renuncia por gratidão. Quando você nega-se a si mesmo, você deve negar-se a si mesmo por gratidão. E quando você assim o faz, aí você está entendendo qual é a essência de entender e compreender que Deus é o Deus que lhe abençoa. Ele lhe abençoa para você reconhecer, para você agradecer e, acima de tudo, para que a sua vida seja para a glória do seu santo nome. Queridos, quando as pessoas olham para nós, será que elas olham para nós e dizem assim: eis ali um homem que está indo abençoado por Deus? E elas olham para você e dizem assim: glória a Deus pela bênção do Senhor sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida dessa família. E, queridos, eu não estou falando de abundância nem pujança material. Eu não estou falando daquelas bênçãos que normalmente as pessoas hoje associam à bênção de Deus. Eu estou falando de vidas transformadas, agradecidas, reconhecedoras de Deus e que vivem para a glória de Deus. Esse testemunho é o testemunho de alguém que, quando Deus diz assim: muito prazer, eu sou o Deus que abençoa, a pessoa também estende o braço para Deus e diz assim: muito prazer, eu sou o Robinson abençoado, e eu te agradeço por isso. Você consegue entender isso? Isso acontece em cada dia da sua vida, porque a bênção do Senhor está em cada momento da sua existência. Ofereça a sua gratidão, na forma de uma vida santificada e grata a Ele, que consagre sua existência para a glória de Deus. E aí você terá entendido que Deus é o Deus que lhe abençoa. Nós vamos cantar um cântico agora, que fala muito claramente dessas verdades. Eu espero que você consiga olhar para a letra desse cântico e ir para além da melodia e dizer assim: eu falo isso, isso expressa o meu sentimento, essas palavras querem dizer aquilo que eu sinto. E você então cante conosco e reconheça que o Deus do universo tem lhe abençoado abundantemente. Logo depois do cântico nós vamos orar e chegar ao final do nosso culto, tendo ouvido o que Deus falou conosco. Vamos ouvir e louvar a Deus juntos e fazer desse cântico a nossa oração. Concedeu-me perdão, a Ele confiarei minha vida sem hesitação, pois com Ele já tenho a vitória nas mãos, e não há outro Deus assim como o Senhor, que se importa em curar a nossa dor. Dele sempre esperarei o tempo que for, e o que espero alcançarei.
em curar a nossa dor, nele sempre esperarei. O tempo que for e o que espero alcançarei. E não há outro Deus assim como o Senhor, que se importa em curar a nossa dor, nele sempre esperarei. O tempo que for e o que espero alcançarei. E o que espero alcançarei. E o que espero alcançarei. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor, que olha para nós com favor, que tem prazer e graça para nos oferecer, que olha para nós apesar de nós e nos ama desde antes da fundação do mundo, e conosco faz aliança de amor, de benevolência e de benignidade. Pai, o Teu amor nos constrange, Senhor. A Tua graça nos leva para a adoração e o louvor ao Teu santo nome, porque não podemos oferecer a Ti nada que Tu já não tenhas. Mas quando recebemos as Tuas bênçãos e as reconhecemos como manifestações da Tua graça, do Teu rosto levantado e resplandecente sobre nós, a nossa vida Te oferece toda a nossa vida e existência. Todos os nossos dons e talentos devolvemos a Ti e dizemos que é Teu, Pai. O Senhor, ao terminar este culto, nós queremos sair deste lugar daqui a pouco, com o nosso coração confortado pela Tua palavra que nos alimenta, na certeza de que a Tua bênção nos acompanhará, Pai, nessa semana que se inicia de um novo ciclo da nossa existência. Ó Deus, muito obrigado, porque mesmo quando estivermos, Senhor, passando pelo vale da sombra da morte, ó Deus, sabemos que Tu estás conosco e que a Tua bênção e o Teu favor nos reveste de força para superar toda dor, toda luta, todo sofrimento. Sabemos que o castigo que estava sobre nós foi imputado a Teu Filho, portanto, nos momentos difíceis, a paz que nós temos custou-lhe a vida, para que nós não tenhamos que estar debaixo do Teu castigo ou da Tua maldição nunca mais. Ó Pai, o nosso coração se alegra e a nossa vida se consagra agora a Ti, e oferecemos a Ti a nossa existência, na certeza de que a Tua bênção está sobre nós. É assim que nós Te agradecemos e Te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.